Olá, sejam bem-vindos ao podcast Oceano Azul. Estamos de volta depois de uma paragem para férias com a série focada em Web3 para nos ajudar a compreender melhor este mundo e os diversos ecossistemas que nele existem. Antes de começarmos é necessário fazer um aviso legal. Todas as opiniões transmitidas neste podcast são pessoais e não devem ser consideradas como aconselhamento financeiro ou recomendação de investimento. Hoje temos o prazer de entrevistar o Paulo Fonseca, designer e shaper na Arendao. Paulo Fonseca, bem-vindo. Paulo Gaudêncio, bem-vindo também. Obrigado, bem-vindo a todos. Eu, o João e o Paulo Fonseca já nos conhecemos há longa data. Não sei se foi na Web 1 ou na Web 2, foi num acelerador de startups. Paulo, conta-nos o teu percurso até chegar a este espaço do Web 3. Olá. Nós já nos conhecemos há muito tempo atrás, né? Quase parece noutra vida. Numa vida em que as startups estavam a começar em Portugal e que era estiloso fazer uma startup. Isso foi para aí aqui há 10 anos. Há 10 anos. Exato. Era a Whistle. Era a Whistle, não era? Era a Whistle, a Wanna Player, o Eduque. Nós devíamos fazer um museu com estas coisas. Eu acho que todas falharam, não foi? Como deve ser. Exato, aprender, não é? Test and learn. Acho que é suposto. Mas eu sou designer, sou formado em design, especificamente design industrial, porque quando era puto sempre queria construir coisas e fazer coisas. Primeiro quis ser arquiteto, mas depois percebi que os arquitetos só fazem casas e então queria fazer mais coisas do que casas, e então fui para design industrial. E depois percebi que em Portugal o meu curso era o que tinha a melhor empregabilidade em Portugal a contar do fim. Portanto, era o que tinha menos empregabilidade em Portugal, daquele ranking do Express, etc. E eu sempre fui viciado em tecnologia e aficionado por tecnologia e por gadgets e coisas assim. Sempre desmontei computadores e fiz sites quando tinha 5 anos de idade e coisas assim do género. E então comecei a ser web designer, ou designer digital, digamos assim. Na altura chamava-se web design. Olha, e foste autodidata ou tiveste uma formação estruturada numa escola? Não, em web design fui mais ou menos autodidata, mas o meu curso de design industrial era um curso mais genérico de design do que outra coisa qualquer. E a escola onde eu estudei, a Escola das Caldas da Rainha, é uma escola que tem cursos que nos ensinam a pensar em design e não necessariamente a ser um operador ou um autómato num processo menor. Portanto, foi super formativo nesse sentido. Eu lembro-me no primeiro, quando te conheci, no primeiro acelerador, éramos para aí umas 20 equipas, e tu eras a única pessoa eliminada do ponto de vista do I, do X, explicavas como é que nós podíamos testar sem gastar muito dinheiro e sem fazer nada, não é? Às vezes só desenhar na página os quadrados. Deste lá umas aulas a todos, até gravámos isso em vídeo, do X, como é que se fazia, algumas ferramentas, aquilo na altura foi incrível. Uau, isto é possível fazer, isto realmente é um processo muito interessante, onde nós conseguimos validar, e isso foi um marco para mim importante e também para todos os empreendedores que tiveram lá. Sim, era uma altura em que realmente o design era visto como uma coisa assim um bocado meio estranha, porque tipo, o designer é aquele gajo que faz bonecos ou é mais alguma coisa, não é? E quando se junta empreendedorismo com design, há um bom resultado, eu acho, e há um bom caminho para o sucesso, digamos assim. E na altura ainda havia muito a opinião por omissão de que vamos fazer uma startup tecnológica, precisamos de developers e programadores, e está bom. Mas rápido se percebeu que isso dá um resultado que não é assim tão bom, em termos de experiência de utilização e produtos que são bons de usar ou fáceis de usar, e portanto os designers começaram a ter mais relevância. E eu acompanhei essa onda do crescimento de UX e comecei a trabalhar como freelancer também de UX e a fazer consultoria, e depois tive a minha própria empresa de UX em que fazia trabalhos de UX e consultoria para várias cenas, nacionais, internacionais, etc. Contratava pessoas, tentei contratar pessoas durante não sei quanto tempo, entrevistei dezenas e dezenas de designers e não havia ainda ninguém que sabia fazer UX na altura, até que percebi que, bem, se calhar eu tenho que formar designers, e portanto comecei a dar workshops e aulas de UX, e eventualmente em 2018 e 2017 comecei a fazer advising e a dar aulas numa escola no Porto chamada The New Digital School, que tinha um programa completamente alternativo sobre como ensinar design para pessoas que já tinham carreiras noutras áreas, mas queriam transicionar para design. Tenho andado a fazer isso até em 2016 ou assim, que
que comecei a descobrir o que era isto das cryptocurrencies e como é que isto funciona, e na altura, em 2016, houve a primeira DAO, chamada The DAO, que foi hackada e que foi um grande escândalo e foi o que originou a ver Ethereum Classic e Ethereum normal, hoje em dia. E eu investi E agora vamos ter outra fase dessas, não é? O The Merge, não é? Há mais outro fork. Daqui a uns dias. Mas a The DAO inicial foi a primeira vez que eu me senti seduzido por cripto, e desde então que tenho andado mais ou menos envolvido no espaço, a organizar meetups sobre blockchain também, e a fazer mining, e a fazer muitas coisas. Mas o que é que te seduziu? A tecnologia, a capacidade de promessa, que ainda está tudo por fazer, ou muita coisa por fazer, ou quiseste ficar milionário? Na verdade, eu acho que tem que ser eu acho que tem que ser sempre uma mistura das duas coisas, porque não se deve menosprezar a ambição e a ganância humana, porque é uma força muito forte. E da primeira vez que eu fiz bué de dinheiro em cripto, na minha altura, que eu achava que era bué de dinheiro, eu fiquei parvo, tipo, como é que é possível eu investir numa coisa mágica na internet e agora tenho 20 vezes mais dinheiro? E eu fiquei tão parvo com isto que eu tive mesmo que ir ao banco, levantar ao balcão as notas e perceber, espera aí, isto é mesmo real. Eu saí do banco com as notas dentro do envelope e pensava que estava a sentir que estava a saltar o banco, porque tipo, investi 10, saiu 200, como é que é possível? Não nestes valores, mas este tipo de rácio, né? E interessante, já fizeste esse percurso há muito tempo, ainda não é fácil, não é? Eu falo com outras pessoas, muitas delas às vezes têm que dar explicações muito elaboradas, não é, aos bancos, como é que aquele dinheiro, a proveniência deles, eles não estão a fazer nada de mal e, portanto, o dinheiro não pode ficar congelado, não é? Certo, é. Não é? Para provar isso. Na altura não via. Já vai explicar isso. Na altura não via nada disso. Mas pronto, isto é numa altura em que o Ethereum custava $9 cada um, e hoje está 1.600, ou lá o que é. Bons tempos. Desculpa? Bons tempos. Bons tempos para quem foi esperto e realmente acumulou na altura e não vendeu e por aí fora, como algumas pessoas às vezes vendem e por aí fora, mas pronto. É sempre engraçado perceber que na altura isto era mesmo visto como uma maluquice. Ou seja, quem investia em cripto era doido, tipo, não tinha outra explicação. Porque ainda hoje ainda hoje mais ou menos, né? Mas hoje já há bilionários de cripto, e já há empresas de sucesso que empregam centenas de pessoas, e portanto hoje já há pelo menos uma ideia mais tangível de que isto é uma coisa real. Na altura era tudo código e pessoas de internet e coisas que não eram tangíveis, portanto era uma maluquice, não é verdade? Paulo Fonseca, diz-me uma coisa, pegando aqui nesse teu trajeto, olhando para o teu percurso, para aquilo que foi a tua experiência, quais foram as diferenças principais? Portanto, basicamente, tu foste transitando aos poucos para o Web3, olhando hoje para trás, quais foram as principais diferenças da tua experiência de trabalhar em Web2 versus depois agora numa fase em que tu já estás mais integrado em Web3, praticamente só fazes trabalhos em Web3, quais são as principais diferenças que tu sentiste nesses dois mundos de trabalho? Há uma diferença muito grande, que é o ethos da Web3 e de cripto é um ethos de descentralização de poder. E não é isso que existe nas empresas tradicionais, né? Ou seja, numa empresa normal existe o CEO que manda em tudo, e depois existem os diretores que mandam em tudo a mais daquilo e por aí fora, né? E em cripto e em Web3, teoricamente, tendencialmente, é mais descentralizado. E, portanto, isso é bom e é mau, porque pessoas que precisam de mais de direção e de mais acompanhamento e de serem mais guiadas sentem-se perdidas a trabalhar em Web3, porque não tem ninguém a dizer o que é que elas devem fazer. Mas para quem tem mais autonomia, se calhar tem mais iniciativa e gosta de fazer as coisas da sua maneira e por aí fora, que é o meu caso, quase patologicamente o meu caso, é altamente. E, portanto, eu acho que esse é o grande shift de mindset que tem que haver para quem quer transitar para o Web3, que é, num bom projeto de Web3 ou de cripto,
ninguém te vai dizer o que é que tens que fazer, tu é que tens que perceber por ti próprio e ter autonomia e iniciativa de propor como é que queres fazer, até ao ponto de propor como e quanto é que queres ser pago. Porque não há ninguém a dizer nós aqui contratamos designers desta maneira e pagamos X e é este range e agora negociamos... Não há nada disso. E portanto, em projetos que são tendencialmente mais centralizados, até o teu employment status tem que partir da tua iniciativa e da tua autonomia, basicamente. Essa é a grande diferença e é o que também torna o Web3 um bocadinho inacessível, né? Porque nem todas as pessoas têm esta à vontade em trabalhar desta maneira e, portanto, hoje em dia ainda está um bocadinho inacessível a muita gente e é culpa do ecossistema, do Web3, essa situação e, portanto, temos de trabalhar cada vez mais para poder fazer isto mais acessível e mais atraente para a maior parte das pessoas, obviamente. Mas isso supõe, ou pressupõe logo uma mudança completa de maneira de estar e de envolvimento. Portanto, tu não podes estar à espera de um anúncio de emprego normal e de uma estrutura normal e se calhar muita gente não se sente confortável. Por aqui a indicação que tu dás é que provavelmente isto nasce muito organicamente de conversas e de estares envolvido dentro do ecossistema. A tua transição foi gradual ou foi abrupta? Como é que foi em termos profissionais? Foi as duas coisas. Eu comecei a estar exposto a dar auge a Web3 e a Crypto em 2016. Na altura não se chamava Web3, chamava-se só Crypto, ou Blockchain Technology, ou Decentralized Ledger Technology, whatever. Até outubro de 2021, portanto, do ano passado. Sempre trabalhei em consultoria de UX normal, como sempre andei a fazer, mas com um pezinho em Crypto e a tentar perceber mais coisas por aí fora. Em outubro, estava a trabalhar para uma empresa portuguesa, que é bastante conhecida e bastante grande, a Unicórnio e tal, e o meu projeto acabou lá e eu pensei, não me apetece estar a perder mais tempo a trabalhar em empresas tradicionais ou corporates normais, ou startups, ou etc. Porque eu também, no entretanto, já fiz advising a startups e já ajudei o pessoal a fazer startups e por aí fora, mas senti que não apetecia continuar mais nesse mundo e dedicar-me full on a Web3. E o que isto quer dizer, na verdade, é, ponto número 1, é uma decisão de privilegiado, obviamente, porque é de quem não tem que trabalhar todos os meses para pagar contas, neste sentido, e não precisa de um trabalho com salário certo para pagar as contas. E basicamente o que eu fiz foi, era outubro, havia uma série de conferências em Lisboa sobre cripto, de Ethereum, de DAOs, de muitas coisas. Fui a todas, aos meetups e tudo mais. O que, pós-Covid, foi quase uma moca, porque basicamente era a primeira vez que pós-Covid tu podias ir a eventos físicos com outras pessoas. Acho que não apanhei Covid, não tenho certeza. Mas também estava vacinado, portanto, whatever. Mas sim, foi bom, foi uma sensação ótima, não é? Mas era uma moca quase, tipo, estar com pessoas naquela altura. E estava um otimismo incrível, porque estava montes de pessoas de todo o mundo em Lisboa a falar sobre cripto, estava o bull market, estava os preços a subir. Estávamos lá em cima, tudo mais. Estava brutal. Não, e foi fixe para conhecer pessoal e foi fixe para realmente encontrar quase a minha tribo de pessoas que acreditam que o trabalho pode ser feito de maneira diferente, a maneira como as pessoas organizam pode ser feita de maneira diferente, a maneira como nós, como seres humanos, nos coordenamos para resolver problemas que às vezes são à escala global e que precisam de coordenação à escala global, pode ser diferente do que existe hoje em dia e por aí fora. E até a maneira como nos governamos e tudo mais. E estamos a aprender muito, não é? Com esse processo, não é? Porque há projetos que também falham, às vezes, por esse imenso potencial, mas que ainda não é conhecido. E depois acabamos também por aplicar os novos padrões, os padrões antigos, não é? Fazer há muitos projetos que falham, não é? Sim, aliás, eu diria que para já, eu não recomendo a ninguém fazer o que eu fiz. Isso é a primeira coisa. Porque é arriscado e hoje em dia o ecossistema... É um bom conselho. Não, é mesmo. Porque hoje em dia o ecossistema ainda é muito imaturo, especialmente agora que estamos no bear market, em que está toda a gente com medo, né? do bear market. Não é garantido que vais conseguir arranjar um projeto que te pague bem ou que seja interessante ou por aí fora. Mas eu fiz isso e conheci pessoal altamente e comecei a participar em algumas DAOs, ou seja, comecei-me a juntar a algumas DAOs, a tentar oferecer os meus serviços de UX e de design thinking e de service design, de facilitation de workshops e por aí fora. E comecei a perceber, espera, este pessoal está-se a tentar, a maior parte das DAOs são um grupo de pessoas
que não se conhecem muito bem, que estão unidas porque a missão da DAO diz-lhes qualquer coisa, mas estão em contextos completamente diferentes e são pessoas completamente diferentes, e não se conseguem entender. E não se conseguem entender porque não usam os mecanismos que eu, como designer e como facilitador, se calhar sei usar para colaborar e para tentarem atingir o objetivo que querem. Por exemplo, fazer um design sprint, chamar a equipa ou as pessoas que estão a colaborar para um Miro, board, fazer ali uma série de exercícios de facilitação, não é? Divergência e convergência, não é? Double Diamond. Que é o processo de design que eu já ando a fazer desde que já aprendi na faculdade há não sei quantos anos e que já ando a fazer desde há não sei quanto tempo, e percebi que é tão mais preciso isso no mundo Web3 porque não existe ninguém a dizer o que é para fazer, ou o que é que deve ser feito. Não existe um líder central que dita o que é preciso fazer. E, portanto, as pessoas têm que perceber isso por elas próprias, e a maneira como fazem, se fazem de uma maneira X ou Y, dá resultados completamente diferentes, não é? E, portanto, convém que esse processo seja facilitado e bem facilitado, de modo a que haja bons resultados. E haver um output tangível, não é? Porque a maior parte das reuniões ou dos momentos em que o pessoal se junta para colaborar, o mais provável de acontecer é que pareça um falhanço, que é, ok, passamos aqui 1 hora ou 2 a discutir isto e não decidimos nada, né? E não nos entendemos, e não temos um caminho para a frente, e não temos next steps. É quase um puzzle conseguir que um grupo de pessoas, ao fim de 1 hora ou 2 numa sessão, tenham next steps bem delineados e que estejam de acordo com qual é que é o caminho certo e com a estratégia por aí fora. Especialmente se não há ninguém a editar, é isto que é preciso ser feito e façam. E, portanto, o valor de facilitação deste tipo de processos é super necessário em DAOs. E quando eu percebi isso, ok, espera aí, então o meu skill set, ou seja, eu como designer fazia 1001 coisas, né? Ou seja, fazia research, fazia UX, fazia usability testing, fazia as partes aborrecidas do trabalho, todas, né? E também fazia facilitação. E o que eu gostava mais, e o que eu gosto mais é, na verdade, desenhar os momentos de facilitação entre pessoas para elas colaborarem e terem um output fixe. Percebi que, espera aí, eu posso, para várias DAOs, só fazer facilitação. Só fazer workshops por exemplo, design sprints ou o que for, adequado a cada uma das DAOs, e posso fazer isso 100% do meu tempo, só faço a parte do design que eu gosto, que eu quero explorar, que eu quero ficar melhor, e consigo servir 100 clientes em vez de um cliente cada vez. E é isso que fazes hoje, arranjaste este nicho, tens trabalho suficiente nas DAOs, como é que tu negocias a tua remuneração? Em algumas DAOs é por tokens, ou como é que tu fazes isso? Isso é espetacular. Portanto, há tudo isso. Especializaste no nicho, não é? De facilitação. Isto foi como eu comecei, ainda só vou para aí em dezembro da história. Entretanto, já passaram mais 9 meses. Mas, basicamente, e o que eu recomendo que as pessoas façam, apesar de eu não recomendar que as pessoas façam isto ainda, é juntarem-se a uma DAO que achem que seja fixe, que a missão seja relevante para si próprio, e basicamente introduzir-se e dizer, olha, sou designer, eu sei fazer este tipo de coisas, e alguém vos vai falar com vocês e vai, olha, estamos a tentar fazer isto e por aí fora, e alguma coisa se há de arranjar. Paulo, ia só te pedir para fazeres um bocadinho o breakdown, o que é uma DAO? É difícil explicar, mas DAO quer dizer Decentralized Autonomous Organization, portanto, uma organização descentralizada e autónoma. Eu devo começar por dizer já que há muitas poucas DAOs, realmente DAOs hoje em dia, quase nenhumas. Há organizações que são tendencialmente mais DAOs do que outras, mas eu não conheço nenhuma que seja 100% DAO, mesmo com uma definição. Mas, por exemplo, dá um exemplo, the Ethereum Foundation, que eles são responsáveis pela rede, pela blockchain Ethereum, são uma DAO. Como é que tu vês isso? Não são na tua perspectiva, ou poderiam ser de outra forma? Podiam ser mais centralizados, exatamente, sim. Podiam ser mais centralizados. Hoje em dia, não é muito chocante dizer que o Ethereum vai para o caminho que o Vitalik decide, né? Ou seja, mais coisa, menos coisa. Portanto, se o Vitalik falecesse, espero que não, ia ficar abalado o Ethereum, e o preço ia descer, e o pessoal se calhar não sabia bem qual é que seria o caminho a seguir por aí fora. Porque também existe muito ainda este culto de personalidade, uma pessoa específica, um fundador e por aí fora. Mas o que eu queria dizer com isto é que a definição de DAO, Decentralized Autonomous Organizations, é muito estrita no que é que deve ser, ou seja, é uma organização que funciona de maneira centralizada numa network de cripto, por exemplo Ethereum, ou outra do género, que suporta smart contracts e que só opera por smart contracts. E, portanto, todos os fundos dessa organização, todo o dinheiro dessa organização, está regido por smart contracts que pessoas que
podem votar e interagir com estes smart contracts, decidem o que é que vai acontecer. Por exemplo, uma maneira mais simples de definir o que é uma DAO é uma conta bancária que é partilhada por um grupo de pessoas, em que só se pode movimentar o que está naquela conta bancária se 50% ou mais das pessoas concordarem que é aquela transferência que vamos fazer, e toda a gente votar de acordo e executar as transações de acordo. Ou seja, a DAO é como se fosse uma cooperativa no nosso mundo. Exatamente. É exatamente como se fosse uma cooperativa que no nosso mundo, hoje em dia, especialmente em Portugal, existe mais na área da agricultura, mas com regras digitais, com contratos digitais, que têm a segurança da rede de Ethereum, neste caso, ou outras parecidas, e que são incorruptíveis, não podem ser censuradas e ninguém pode parar, e vão sempre executar aqueles contratos da maneira como foram programados e deployed. O que quer dizer que, se tiverem sido programados com bugs, vão executar os bugs para sempre também, que foi o que aconteceu com a DAO original, e que foi a CADA, e portanto também tem esses contras todos. Mas o que é que isto permite? Tem permitido que grupos de pessoas que têm uma missão em comum, e seja essa missão o que for no mundo, se juntem e juntem dinheiro nesta conta partilhada, pode ser controlada por uma DAO, e façam coisas acontecer. Investam em coisas, comprem coisas, contratem cenas, o que for. E portanto, a parte interessante disto tudo é que leva a que se crie um novo tipo de organização que se tem que governar desta maneira, em que o pessoal pode propor o que é que se pode fazer na organização. Olha, eu proponho que investimos aqui nesta cena. E depois o pessoal todo ou concorda ou não, e se votarem de acordo que querem fazer aquela coisa, a transação executa e a transferência é feita, e a compra é feita e é automaticamente executado, sem ninguém poder pôr a mão a parar o processo, ou um só indivíduo clicar no botão final para fazer a transferência, e por aí fora. E portanto, esta inovação tecnológica das DAOs começou a definir a maneira como as pessoas trabalham, porque de repente já não precisas de um CEO que manda em tudo. De repente já pode ser uma comunidade a decidir as coisas e realmente executar as coisas que decidiu em conjunto. E então não precisas de ter poder descentralizado, e então não precisas de ser governado como antigamente, e então não precisas ter uma só estratégia, então não precisas de yada. E portanto isto abre toda uma caixa de Pandora de complicações de então o que é que vamos fazer? Então e como é que trabalhamos? Então e como é que definimos o que é que queremos fazer? Então e yada. E ligando aqui à próxima pergunta, em que fase é que pensas que estamos em Web3 comparativamente aos ciclos do Web 1 e mais recentemente da Web 2? Eu acho que nós ainda estamos ou seja, a infraestrutura do que é que a Web 3 deve ser ainda não existe, ou a que existe está ainda muito influenciada por mindsets do Web 2. E portanto eu não considero ser a correta e tem que ser substituída entretanto. Ou seja, é uma infraestrutura de transição e não é a verdadeira infraestrutura do Web 3 que devia ser, segundo a minha opinião. Eu se calhar sou um bocadinho purista em relação a isto, mas o ethos do Web3 e de cripto e descentralização é bastante senso comum, que é o que trouxe toda esta inovação. Ou seja, hoje em dia ainda estamos... hoje em dia é horrível operar uma DAO. Tipo, realmente ter esta conta partilhada e ter estes smart contracts a funcionar e realmente ter pessoas a votar nisto e ter tokens. Isto é tipo uma user experience horrível hoje em dia. Mesmo, horrível. Tanto que eu tenho que fazer workshops a educar como é que o pessoal pode fazer onboarding em Web3 e faz setup das coisas, blá blá blá, passo a passo, quase a dizer tintim por tintim para poder fazer onboarding de mais pessoas e mais designers, neste caso, neste mundo. Esse workshop Web3 for Designers, eu já tive a possibilidade de assistir, é excelente, especialmente tu tens ali, contas várias histórias da jornada, já tudo aconteceu, já foste hackeado, já tiveste oportunidades de scam, etc. Queres contar um bocadinho isso? Que eu também me senti, eu não sou designer, eu trabalho com equipas que têm o X, o I, researchers, mas também me senti ali, portanto, integrado no sentido de ter uma aprendizagem, uma pessoa que está a iniciar o seu processo e realmente as tuas mensagens são muito concretas, não é? E são, ok, olha, aconteceu-me isto, espero que não te acontecesse a mesma coisa, porque a evolução é isso. Queres falar um bocadinho deste workshop? E se quiseres partilhar alguma coisa. Sim, eu fiz este workshop porque, ou seja, entrando no mundo do Web3 e a perceber que se estamos a inventar a nova versão da web, chamada 3.0, convém que não façamos os erros do passado novamente, né? E portanto, um dos erros que eu acho que nós tivemos no passado foi não investir em
user experience o suficiente, e portanto eu lembro-me de, na altura em Web 2, eu ter que advogar por deve haver designers, deve haver trabalho de design, não é só developers, não é só codar, yada, essa coisa toda. E hoje em dia, como o mundo de cryptocurrencies e blockchain ainda é mais técnico do que o normal, naturalmente atrai pessoal ainda mais técnico do que o normal. Ou seja, só os developers mais nerds é que estão em blockchain e, portanto, como é ainda mais complexo e mais confuso e mais inacessível, na verdade, menos designers são atraídos para Web3. Mas eu acredito que nós precisamos de muitos mais designers em Web3 do que existe hoje em dia. E, portanto, comecei a pensar, ok, eu costumo organizar esta comunidade de designers em Lisboa, que antigamente, pré-Covid, fazia meetups e por aí fora, Lisbon UX. Como é que eu consigo trazer mais designers para o mundo do Web3? E então comecei a criar estes workshops chamados Design Designers e Web3 for Designers, em que basicamente faço uma introdução do que é Web3, especialmente direcionada a designers, porque it's my people, é a minha comunidade, né? Para trazer mais o ponto de vista de design para a criação do que hoje em dia está a ser a infraestrutura da nova internet. Porque nós já estamos numa fase em que está-se a criar a canalização ainda, estás a ver? Ou seja, ainda estamos a criar as coisas mais básicas e mais basilares e mais fundacionais de todo do que irá ser a nova internet. E convém que isso seja bem criado do início, né? Porque senão depois vai ser um trabalhão para mudar e uma chatice para mudar. E para ficar mais bem desenhado e com uma melhor experiência. Portanto, basicamente o meu workshop é uma maneira de traumatizar designers, a mostrar-lhes más experiências do Web3, que eles não conseguem tolerar, né? Porque são designers e ficam irritados e começa a tremer o olho de nervoso, né? Porque basicamente eles têm que passar por isso para perceber, este é o estado atual disto, isto está tudo lixado. Isto tem que ser tudo redesenhado. Queres partilhar aí o teu ecrã que tem ali coisas muito engraçadas, não é? Há toda uma coleção de histórias à volta disso, né? Mas uma das coisas que eu faço no workshop é perguntar a quem participa no workshop se eles conseguem explicar o que é cada um destes termos e se já experienciaram algumas destas coisas. Portanto, eu consigo explicar o que é uma blockchain, o que é uma cryptocurrency, o que é proof of work, e, portanto, isto é basicamente um despejar de todos os termos técnicos que parecem chinês, para quem não tem familiaridade com isto. E eu já comprei ou vendi Bitcoin, ou Ethereum, ou mais 10 cryptocurrencies, ou já usei uma DEX, ou já comprei um NFT, ou já me juntei a uma DAO, ou já tive o meu cripto hackado ou roubado, basicamente. Porque, basicamente, eu... por experiência própria e por falar com muitas outras pessoas que já fiz onboard em Web3, quase que só estás realmente onboard em Web3 quando te acontece algo de mal. Quando foste ou scammed, ou hackado, ou perdeste dinheiro, ou investiste numa coisa que desvalorizou. Quando sentes a dor de espera aí, isto é sério, isto dói. Aí é que tu estás no ponto, eu acho, de interagir com o Web3 da maneira sensata e certa. Porque não pode ser só estamos na fase de bull e isto é tudo espetacular e vai subir para sempre. Não. Quem já está aqui há algum tempo... 10x, não é? Tudo 10x, tudo vai a subir 10 vezes, mas depois também cai 90%, não é? Ou seja, quando estás menos à espera. Quem já anda nisto há algum tempo percebe que há ciclos e que as coisas sobem e descem. E nós agora estamos ainda acho num bear market e isto não sobe para sempre, não é? Mas este tipo de assessment, de diagnóstico, de ver, ok, quanto é que eu já percebo disto ou não, ou quanto é que eu já experienciei disto ou não, serve para basicamente equilibrar o workshop e eu explicar o que é que as pessoas querem mais saber e por aí fora. E portanto eu no workshop faço um processo de basicamente acompanhar o processo todo de onboarding, de escolher um browser, escolher uma wallet, pôr lá dinheiro. Até faço uma brincadeira em que basicamente eco a pessoa que cria a wallet porque consigo ver a seed phrase no ecrã, portanto vou lá e tiro o dinheiro e a pessoa fica sem dinheiro. Portanto todo esse teatrinho que mostra basicamente como é que isto funciona e como é que isto pode funcionar e qual é que é basicamente a literacia necessária que os designers deviam ter para começar a pensar em trabalhar neste espaço, basicamente. Sobre essa, uma pergunta que eu tenho para te fazer
é esta parte de literacia financeira. Nós temos muitos conteúdos na Web 2, não é? Da parte das taxas de juros, a não se endivide, a taxa de esforço, etc. Pronto, uma boa gestão. Como é que tu vês aqui na educação financeira na Web 3? Lá está, tens que perder dinheiro para aprender, quase. Eu estou a falar disto, ou seja, eu entrei no mundo do cripto numa altura em que era muito hardcore, digamos assim, né? E portanto quase que era deste tipo, quase que tens que perder dinheiro para aprender. O que, para um gajo teimoso como eu, funciona porque basicamente bates com a cabeça e ok, afinal isto não é por aqui. Não é uma abordagem que eu recomendo a muita gente, mas pronto, comigo funciona. Mas já existe montes de conteúdos online para explicar, seja a literacia financeira, seja a literacia tecnológica de cripto, seja a literacia económica, do que é que se pode fazer em cripto e como é que as coisas funcionam. E, na verdade, as plataformas que existem hoje em dia, umas mais fáceis de usar, outras menos, educam mais ou menos bem o que é que está a passar por trás das cortinas, porque hoje em dia é fácil fazer download do Coinbase ou do Revolut ou o que for e pôr lá dinheiro e comprar cripto, mas quem faz isso e não sabe o que é que está a acontecer quando está a fazer isso, não percebe os riscos que está a correr ou as vantagens que está a ter e não percebe bem o que está a fazer. Ou seja, não tem essa literacia porque os produtos são tão fáceis de usar, que devem ser, normalmente com isso, mas não educam o que se calhar deviam educar. Não será esse o caminho natural? É porque há sempre esta guerra de que as pessoas têm que entender muito bem, não têm custódia das suas moedas, e se queres que seja um sistema descentralizado, tu é que tens que ter o controle, etc. Ok, mas para o utilizador comum, para a maior parte dos utilizadores, isso não é um problema, isso não é uma questão. Não será que a dificuldade de entrada não é exatamente pelo facto de que tu tens que, agora menos, há uns anos era quase preciso seres um autodidata nas áreas de programação para conseguir fazer alguma coisa. Hoje em dia já está muito mais fácil, mas mesmo assim é um caminho muito longo, não é? Para se conseguir ainda temos os nossos endereços ainda continuam a ser aqueles não sei quantos números, agora já tens aqueles novos DNS, o que é que podes ter, pronto, para ajudar. Mas não será esse o caminho? Ou seja, aceitar que as pessoas que não estão assim tão interessadas em aprender tudo e querem uma solução prática e simples que lhes faça o onboarding mais fácil? Eu acho que essa é a grande questão e eu tenho debates acesos com outros designers no espaço sobre isso, que é, a maneira como eu vejo é a seguinte: em Web 2, ou seja, quando estás a usar o Facebook e o Twitter e o Instagram, portanto os ex-libris do Web 2, o TikTok, se calhar hoje em dia, né? Se tu como utilizador fizeres algo mal na tua interação com o produto, qual é que é o pior que pode acontecer, né? Ou seja, tipo, olha, postaste uma coisa que não devias ter postado, ok, tipo, fizeste doxing de alguma coisa que não devias, de alguém, ou o que for, pronto. Não é assim tão grave quanto isso. Em Web3, se tu fizeres uma coisa que não querias fazer, o que acontece é que tu perdes dinheiro e podes perder as poupanças da tua vida, ok? E portanto, os stakes estão muito mais altos em Web3. Usar as mesmas metodologias que usámos em Web2, que são optimizadas para crescimento e engagement, e no caso das redes sociais, outrage e polarização e por aí fora, mas que são otimizadas para engagement e crescimento, se calhar não é a abordagem certa quando estamos a lidar com coisas mais críticas como eu perdi mesmo as minhas poupanças. Porque o que é que isto faz? Faz com que pessoas, como aconteceu recentemente com o hack de Terra, houve pessoal que se suicidou logo a seguir, né? Porque perdeu as poupanças de uma vida e o que é que vai fazer a seguir, né? Os stakes com que nós estamos a gravidade do que nós estamos a lidar aqui em Web3, que é o dinheiro das pessoas, não pode ser lidado com a mesma leviandade que tem sido em Web2. Agora, eu não estou a defender as experiências atuais. As experiências atuais são horríveis. São anti-humanas quase, ok? E, portanto, eu tento lutar para que elas sejam desenhadas para serem muito mais claras e menos ambíguas e mais fáceis de usar. Mas, e o que é que achas que falta? Eu não concordo que devamos ir por um caminho de regulamentação e de centralização e de poder reverter transações em cripto. Aliás, hoje em dia é impossível. Com as cryptocurrencies que são mais populares hoje em dia, isso é impossível. E é uma feature, não é um bug. É de propósito. Né? É para ser não censurável. É claro que isso vem com riscos, né? Porque basicamente o que isto quer dizer é que tu, o indivíduo, tens de ser o teu próprio banco. Não tens ninguém, nenhuma instituição com quem tu estás a pagar as fees para garantir a segurança dos teus assets. Tu estás a guardar o dinheiro debaixo do colchão e se vier um ladrão a casa, é bom que tenhas alguma coisa para te proteger, né? E portanto, é neste cenário que estamos hoje em dia. Agora,
Se o dinheiro podia ser diferente, em que se o ladrão entrar em casa não vê que está lá dinheiro, podia. Se podíamos arranjar outras maneiras de fazer isto sem ter que ser centralizado, podíamos. E é isso que muita gente está a inventar e está a inovar nesse sentido. O reverter ao caminho de centralização vai levar ao mundo que temos hoje em dia, basicamente, e que se calhar muitos países vão fazer isso, que é lançar uma moeda digital controlada pelo seu próprio Banco Central, e a Europa com o Banco Central Europeu e por aí fora, e a China, e os Estados Unidos, por aí fora, e tudo mais. Mas lá A está. China já tem. A China já tem. Exato, mas não é a cryptocurrency que é descentralizada e que é imparável e que é incensurável e que é boa. Todo o cripto é baseado na ideia de que o dinheiro não deve ser controlado pelo Estado. O dinheiro das pessoas não deve ser controlado pelo Estado. Em nada, em nenhum aspecto. Nem na taxa de inflação, nem em quanto é que as coisas custam, nem em nada. E, portanto, foi desenhado desde o início, desde o Bitcoin, exatamente por causa disso. E para combater exatamente isso. Daí que o primeiro bloco de Bitcoin tenha a headline de o Lloyds Bank vai ter um novo bailout e blá blá blá. É criticar esse sistema. E, portanto, não é ideologicamente neutro e não é ideologicamente de acordo com o status quo de todo. Paulo Fonseca, deixa-me dar aqui um salto para o outro. Portanto, eu acho que é claro e evidente que há um caminho muito grande a fazer dos designers. Os programadores que me perdoem, sei que são eles que iniciaram este movimento, mas nós precisamos mesmo da ajuda dos designers para tornar isto de uma forma mais consumível, mais interessante. Mas saltando aqui para uma outra área, que é uma área também muito interessante e ultimamente tem-se falado muito nisto, que é como é que se dá o salto do Web 2 para o Web 3? Ou seja, como é que a gente entra dentro deste setor? Paulo, na tua opinião, para onde é que se deve começar? Quais são as áreas onde é que as pessoas podem dar os seus primeiros passos? Pondo isto em contexto, né, que hoje em dia muita gente está a trabalhar, muita gente na área de tecnologia e developers e designers por fora, estão a trabalhar, se calhar, remotamente, a partir de casa, pós-Covid, em empresas, startups, de tecnologia. Basicamente o que fazem todo o dia é levantam-se de manhã, metem-se à frente do computador, ligam o Zoom e o Slack, criam valor de alguma maneira. Né? Trabalhar em Web3 é exatamente a mesma coisa, só que em vez do Slack usa-se o Discord e em vez do Zoom usa-se o Discord. basicamente é exatamente o mesmo meio e é exatamente o mesmo tempo que é despendido e é exatamente da mesma maneira. O que eu recomendo às pessoas a fazerem é que, enquanto têm um trabalho fixo e com salário expectável e certinho, comecem a explorar que outras comunidades é que existem em Web3 que podem ser mais de acordo com os seus interesses. Há muita gente que hoje em dia está a trabalhar em uma empresa que não quer saber do propósito da empresa, né? Tipo, eu não sou apaixonado por automação industrial, estás a ver? Mas estou a trabalhar numa empresa que faz automação industrial, ou o que for. E, portanto, há muita gente que não está a trabalhar para o seu propósito e daquilo que gosta. O Web3 é uma oportunidade perfeita para cada profissional encontrar o seu nicho, ou encontrar um nicho que lhe seja mais apetecível, e experimentar um bocadinho, e tentar trabalhar, e tentar se juntar, e conhecer aquelas pessoas, e começar a estudar com aquelas pessoas. E, portanto, o que eu recomendo é uma abordagem de guerrilha quase, que é, enquanto estás a trabalhar no teu trabalho normal de Web2 e que estás a ser pago certinho, espetacular, faz isso e continua a fazer o teu trabalho, mas, on the side, começa a explorar comunidades de Web3 e DAOs e começa a ver que grupos de pessoas é que estão a trabalhar por missões que te dizem alguma coisa e que te deixem excited por causa dessas missões. E quais são os melhores locais para procurar estas posições, estas ofertas, estes grupos que se estão a criar? Quais são os melhores locais? Onde é que as pessoas podem encontrar? Não há ofertas nenhumas, né? Isso é uma das coisas. Porque lá está. Importante. Lá está. Isto não é uma job search. Isto não é... Exato. Não há um LinkedIn. Não há um LinkedIn que agrega. Não há um job board com job ads para tudo. Obviamente, né? Há montes de startups e empresas Web3 que são startups centralizadas normais, VC-backed e que estão a recrutar pessoas como todas as outras empresas. Né? Mas DAOs não funcionam bem assim. Há DAOs que têm bounty boards, que são sítios onde tu podes ver tarefas que a DAO precisa que sejam feitas e que dizem, olha, para esta tarefa eu pago X, para esta tarefa eu pago Y, por aí fora. E as pessoas podem se candidatar a fazer essas tarefas e pagam em dinheiro token, digital ou token. Nós tivemos cá a Taikai, que exatamente esse trabalho que faz, não é? Proporciona essa ligação. Exatamente. A Taikai é uma espécie de multiboard para developers que querem, e é uma ótima maneira de developers que trabalham em tecnologias tradicionais ou em empresas tradicionais experimentarem, aprenderem um bocadinho de desenvolvimento em Solidity ou blockchain ou que linguagem for,
e serem pagos por isso e serem compensados por isso. Em vez de Paulo, passarem os e tempos estas livres. empresas, desculpa, e estas empresas tradicionais que já fazem projetos do Web3, como é que as pessoas podem ganhar mais competências? Portanto, trabalhando nessas empresas para se posicionarem exatamente para serem agora contratadas para trabalhar em empresas tradicionais, mas a fazer então projetos do Web3. É exatamente da mesma maneira, que é, não há outro curso melhor do que meter as tuas mãos na massa. Ou seja, há montes de DAOs hoje em dia no mundo, houve uma proliferação enorme de DAOs nos últimos 2 anos, e portanto há diretórios de DAOs que dá para escolher montes de DAOs, e dá para ver todas as DAOs que existem, e basicamente a grande diferença das DAOs é que não há um processo de recrutamento, e não há uma série de entrevistas, e não há alguém que te deixe entrar na empresa, por assim dizer. Não, tu clicas num link e estás na empresa. E estás a ver tudo, e estás a ver toda a gente, o que é que toda a gente recebe, e estás a ver quem é que é quem, e estás a ver quem é que assina as transferências, e estás a ver tudo e mais uma coisa, logo. E portanto não há onboarding, não há ninguém a fazer handholding, não há ninguém a entrevistar-te. Tu é que, como agora um agente nesta nova organização, tens que te posicionar de modo a oferecer os teus serviços e a eventualmente providenciar valor para essa organização e a ser pago por isso. Onde é que se pode aprender isso? No teu workshop? O meu workshop fala um bocadinho disso, mas, sinceramente, existem vários diretórios de DAOs, um deles é o DAOlicious.xyz, mas basta procurar DAO Directory no Google que aparecem vários, de certeza. Como é que é? DAO Director? DAO Directory, portanto um diretório de DAOs. Ok. E depois de se juntarem ao Discord ou à plataforma de chat ou Telegram de DAO, basicamente o que normalmente acontece é, há um canal onde tu deves introduzir a ti próprio e dizes, olá, eu sou o Paulo, sou designer, faço isto, lá. E alguém há de responder e dizer, olha, Fischer, por acaso sabes a precisar de um UX designer para fazer esta feature deste produto que estamos aqui a desenvolver, junta-te a este canal, amanhã vai haver uma call, junta-te à call, fala com não sei quantas que é o PM da cena, e a coisa acontece. Já há muitos product managers nas DAOs e nestes projetos Web3? Como é que está a funcionar? Eu não sei se há mais que designers. O Paulo está a ver se há aí ofertas de Project Manager. Não, mas hoje a minha opção é a Product Management. Olha, mas diz-me uma coisa, já agora, porque é sempre daquelas coisas que as pessoas gostam de saber. Eu sei que depende da qualidade do profissional, depende da experiência que tem, depende da DAO para onde vai, depende da sua desfaçatez em pedir o valor que acha correto para receber, mas assim, pensando em intervalos e não em valores concretos, para uma profissão como a tua, de designer, quanto é que será expectável que se possa ganhar trabalhar em Web3 e eventualmente como developer também? Quais são mais ou menos os intervalos expectáveis para alguém que já está dentro do mercado a trabalhar efetivamente? Claro que se calhar não começas logo nesses valores porque ainda não tens esse background. Eu diria que se calhar paga um bocadinho mais do que o mercado tradicional, mas é uma percepção se calhar enviesada pelo bull market que aconteceu antes, e agora se calhar em bear market paga menos, ou há menos oportunidades, portanto varia bastante. Há mais volatilidade de certeza. Mas o que é interessante é que se calhar a maior parte das DAOs não pagam só em stablecoins, ou seja, em algo equivalente a dólares ou euros, mas pagam nos seus tokens nativos, que têm um preço que vai variando, ou vai subindo ou vai descendo, dependendo do sucesso da DAO, que é o equivalente a pagar um colaborador normal com equity shares da startup e por aí fora. Né? Mas é com lock period também? Tem um período de lock? Pode haver vesting, pode não haver, pode haver cliffing, pode não haver, depende de como é que a DAO gera isso. Mas o que é lindo no cripto é que se tu receberes esses tokens, se eles forem líquidos e se tiverem um valor de mercado, tu imediatamente a seguir podes vendê-los e trocá-los por euros e viver a tua vida e sustentar-te assim, né? É um bocadinho mais complexo decidir a compensação. Há muita gente que, por exemplo, prefere trabalhar por equity e só receber tokens nativos e fica com esses tokens e fica à espera que eles subam de valor. Porquê? Porque acreditam naquele projeto e sabem que hoje vale 10, mas de certeza que isto vai valer 100 ou 1000 no futuro, e portanto eu vou trabalhar agora e receber estes tokens e ter retorno no futuro. Há pessoal que simplesmente quer dinheiro já e quer dinheiro stablecoins em euros ou dólares para sustentar hoje em dia. Portanto, há muita flexibilidade de como fazer isso. E a maior parte das DAOs tem
treasuries, têm contas bancárias com stablecoins e com cripto nativo e com tokens nativos e com outras criptos e por aí fora. Portanto, um mix de moedas. Portanto, não há uma receita aí. O que eu acho que é uma boa dica é que toda a gente pode ver quanto é que a DAO tem na conta bancária. Porque as contas bancárias estão todas expostas. E, portanto, sabes o endereço da conta bancária da DAO e vais ao Etherscan e vês quantos milhões ou quantos euros é que tem lá, equivalente. E, portanto, como alguém à procura de ser remunerado pelo seu trabalho em Web3, convém que vás propor os teus serviços a uma DAO que tenha alguns milhões e não a uma DAO que tenha meio dúzia de trocos. Mas lá está, só a vantagem de que isso está acessível e está completamente transparente na blockchain é uma vantagem em relação ao mundo tradicional. Olha, e em complemento a esta pergunta, para alguém que está a iniciar este processo de procura, quais são as red flags que devem procurar quando estão a analisar projetos onde se possam envolver? É se a DAO é realmente uma DAO ou não, na medida em que se o poder nessa organização está realmente descentralizado ou não. Há muitas DAOs em que ainda existe uma pessoa central que é quem aprova tudo e quem assina todas as ações e quem decide tudo. E isso é capaz de não ser assim tão resiliente. Mas lá está, depende também do teu perfil. Se tu preferires trabalhar numa organização que é completamente hierárquica e que tem uma visão bem definida e que há uma pessoa que decide as coisas e que te diz o que é que tens de fazer e fazes, está ótimo para ti, não é? Portanto, mas mais uma vez, as contas bancárias estão expostas na blockchain, dá para ver quem é que assina e quem é que não assina, quantas pessoas é que assinam, se são 1, 3 ou 20, ou se for um smart contract, se são 1000 ou 10.000, e portanto tudo isso deve influenciar o teu processo de decisão de se deves trabalhar com esta DAO ou com aquela DAO. E se em vez de ser uma DAO, se for uma típica startup que tem um projeto e quer lançar, quais são as red flags? Como é que eu me percebo se isto é um projeto válido e com qualidade ou se é um rug? É como no mundo real, né? Que é falar com a pessoa em questão. e é avaliar o carácter humano, né? E isso já depende de cada um, né? Mas, por exemplo, eu estou a construir a RNDAO, que é suposto ser uma DAO, ou tendencialmente mais DAO no futuro, com um grupo de pessoas, e uma das coisas com que nós preocupamos é que toda a gente que se junta à RNDAO nos conheça. E conheça e saiba quem é que faz parte da RNDAO e sabe quem é que tem poder na RNDAO, para perceber que nós não somos pessoas duvidosas, digamos assim. Se bem que lá está, é sempre complicado garantir isso. Mas uma das Qual é coisas a vossa missão, Paulo, da RNDAO? RNDAO quer dizer Research and Development DAO, portanto R&D DAO. O que nós estamos a tentar fazer é pesquisa sobre DAOs, para DAOs e financiado por DAOs. Ou seja, tem tudo a ver com DAOs. That's all in on DAOs. Mas basicamente, ou seja, há muitas pessoas a criarem comunidades em formato de DAO, ou tendencialmente em formato de DAO, e isto não é fácil, isto é basicamente reinventar um novo tipo de organização, como em vez de ser uma empresa tradicional, uma startup, ser um outro novo tipo de organização que se governa de maneira diferente e que se gera de maneira diferente. Nós acreditamos que há de haver boas práticas nisto, e então o que nós vamos fazer é pesquisa para perceber quais é que são essas boas práticas e divulgar essas boas práticas, e ao mesmo tempo tentarmos nós próprios ser um exemplo de uma boa DAO, que é, na verdade, a parte mais complicada, porque é estar a testar em nós próprios aquilo que estamos a evangelizar, né? E portanto convém que se dizemos que é uma boa prática fazer assim, convém que nós também a experimentemos e passemos por ela e percebemos se é bom ou é mau, quais é que são os prós e contras e por aí fora. E já fizemos alguns projetos de pesquisa, já temos esses projetos publicados no nosso blog. Para quem quiser construir uma DAO e que seja já depois de ter experienciado participar em algumas DAOs e perceber como é que algumas DAOs funcionam, e quiser construir a sua própria DAO e quiser perceber qual é que é a melhor maneira de fazer, ler as pesquisas que nós fizemos, os trabalhos que nós fizemos e juntar-se à RNDAO e fazer parte dos nossos projetos. Queres partilhar, Paulo? Queres partilhar aí no ecrã o vosso URL e o aspecto também do vosso blog? Se calhar a melhor maneira era... Nós fazemos uns eventos que são talks com outras pessoas sobre estes temas. E pomos os recordings no YouTube e, portanto, irem procurarem no YouTube por RNDAO e encontrarem este canal é uma boa cena. E fazerem subscribe, obviamente, porque nós precisamos de subscribers aqui. Parece um youtuber a fazer. Please subscribe.
Mas o YouTube é um bom começo, e depois arandau.info, que vai para este Notion page que explica a missão da Arandau e o que nós fazemos, e arandau.mirror.xyz, que é o blog que tem os nossos outputs dos nossos projetos de pesquisa. Podem ver isto, podem colecionar os NFTs dos nossos outputs de pesquisa também. Mais importante que tudo, eu acho, é que a Arandau é uma maneira também de experienciar o que é juntar-se a uma DAO e fazer parte de uma DAO. Nós temos um Discord, que tem aqui já mensagens para eu ler, obviamente, em que as pessoas, quando se juntam, podem fazer a sua introdução e introduzirem-se aqui, e há aqui muitas outras pessoas a fazer as suas próprias introduções e perceberes qual é que é o tipo de pessoas que se juntam ao Arandau e ver as experiências deles e por aí fora. E depois podes escolher projetos para te juntar. Nós temos aqui vários projetos que estão a decorrer hoje em dia. E também como é que nós nos governamos, ou seja, temos um canal de propostas em que toda a gente pode fazer uma proposta e depois o pessoal vota sim ou não, e as coisas acontecem de acordo com a votação, e qualquer pessoa que se junta pode fazer uma proposta, e se a comunidade achar que é uma boa proposta, então é executado e ficamos melhor. E também tem um canal de Treasury, que é para ver quanto dinheiro é que temos na nossa conta bancária partilhada, que a data de hoje é $51 mil, e ainda hoje tivemos mais uma contribuição de $25 no nosso crowdfunding no Gitcoin. Como é que vocês fazem? Como é que vocês fazem este fundraising? Através do Superchat? Através dos vossos... Não. A maneira Web3 de o fazer é numa plataforma chamada Gitcoin. Deixa-me só abrir aqui, já partilho. E que onde nós temos... vamos ter até vários projetos, acho eu. Ou seja, basicamente é uma plataforma de crowdfunding para projetos Web3, em que toda a gente tu podes pôr aqui dinheiro e doar dinheiro a vários projetos, se quiseres, e toda a gente pode fazer. E há vários projetos, vários grants, de montes de pessoas, né? Montes de organizações, montes de pessoas individuais, organizações, o que for. E nós temos aqui o nosso, aliás, um dos nossos, onde aparecer aqui mais 2 ou 3. E, por exemplo, temos um que é um projeto sobre community health, para medir qual é que é a saúde de uma comunidade, se uma comunidade é saudável ou não, pela interação das pessoas nessa comunidade, por exemplo. Quando isto fizer loading, dá para ver. Mas dá para contribuir aqui com uma pequena doação. E a maneira como o Gitcoin funciona é que eles têm pools de investimento de VCs ou de outras organizações que fazem matching da tua contribuição. Ou seja, se tu doares $1, na verdade o projeto recebe se calhar $3 ou $4, porque essa doação é matched por outras pools de dinheiro de outras instituições. E, portanto, é uma boa maneira de contribuir para projetos para o public good de Web3, em termos no processo de doação. Ou seja, por exemplo, neste caso, no nosso, que começou hoje, já doaram $44 e nós vamos receber, na verdade, $69. Ou seja, nós vamos receber mais do que o pessoal doou, porque há este mecanismo de matching que funciona de uma maneira, na verdade, bastante fixe, que é, se tu tiveres 100 pessoas a doar $1, tu tens mais dinheiro do matching do que se tiveres uma pessoa a doar $100 só. Ou seja, retribui mais pela quantidade de pessoas que estão a doar e não necessariamente pelo montante que elas estão a doar. Portanto, projetos que tenham muitas doações pequeninas têm matching maior das pools. Mas pronto, isto é o quadratic funding do Gitcoin, que é um mecanismo específico do Gitcoin que eles inventaram. Eles inventaram não, mas implementaram, e que serve para financiar projetos Web3. Para trazer um bocadinho de clareza a isto tudo, no próximo dia 20 vai haver o próximo workshop do Web3 for Designers, onde eu explico algumas destas coisas e faço onboarding de designers em Web3. Quase que dou a mão, passo a passo, a explicar como é que se faz, a mostrar onde é que podem estar os riscos e os pitfalls. E, como é que as pessoas podem inscrever nesse evento? Num site chamado Designing Designers, e no meetup.com também. Este evento é gratuito ou é pago? Este evento é muito caro, na verdade, porque
As pessoas têm que pagar com o seu próprio tempo de vir aqui e aturar-me durante 2 horas. Ou ouvir-me durante 2 horas. Não, é completamente grátis e vai ser sempre grátis. E para além disso, depois de estarem no evento, depois de participarem no evento, as pessoas recebem um POAP, que é uma espécie de um certificado, um NFT, que certifica que as pessoas estiveram naquele evento, onde podem ver, onde fica na sua carteira basicamente um certificado de que aquele evento que aconteceu e aquela pessoa foi aquele evento. E fica para sempre. Muito interessante. Este não conhecia. Esta parte eu não cheguei no teu workshop. Isto é que é basicamente um certificado de participação. Isto é o que é o NFT. Isto é um NFT mesmo, que é grátis de fazer minting, ou seja, toda a gente pode fazer minting e não paga gas fees. Ou melhor, a plataforma paga as gas fees pelas pessoas. É assim que na verdade funciona. Por exemplo, a minha carteira chama-se paulofonseca.eth e toda a gente pode ver os POAPs que eu tenho na minha carteira e tenho aqui os POAPs do Design Designers, são estes aqui, que têm o logo. Este aqui foi de 24 de março, este aqui foi de também 24 de março e este foi de 11 de maio. Ou seja, eu fiz um workshop, a primeira versão 24 de março e fiz o POAP, este aqui foi a segunda versão, foi em 10 de maio. E agora a terceira versão há de ser em 20 de setembro e há de haver também um pouco que quando as pessoas passarem por esse workshop e tiverem nesse workshop, podem colecionar este cromozinho, este crachá, este badge, a dizer que fizeram parte do evento. E a utilidade disto é que no futuro eu posso, por exemplo, fazer uma airdrop de tokens do Design Designers, se for o caso disso, para as pessoas que têm estes POAPs, por exemplo. Ou dar acesso a eventos só para as pessoas que têm estes POAPs. Ou o que for. Por exemplo, o processo, imagina esta plataforma, especificamente um processo de QIC, por exemplo, imagina que a pessoa faz um curso, portanto faz uma série de vídeos, portanto no final recebe este certificado, tem 3 ou 4, não é? E depois imagina quando vais para uma Kraken da vida, uma Binance, liga-se aqui e eventualmente pode certificar ou não é credibilizar a palavra, não é? Mas assegurar que a pessoa já tem uma série de coisas feitas. Achas que isto se pode aplicar? Hoje em dia já existe um curso do Web3 basicamente chamado Rabbit Hole, em que basicamente quando cumpres certos capítulos recebes um pouco deste tipo a certificar que sabes sobre esta parte de Web3. Mas também não é só isso. Por exemplo, eu tenho aqui que é este, que me deu acesso a uma festa em Miami, por exemplo. Havia uma festa em Miami que só entravas se tivesses, se tivesses os tokens. E, portanto, eu tenho aqui o Proof of Raver, né? Em que eu, a 1 de dezembro de 2021, estive nesta festa em Miami e, portanto, consegui entrar por isto. E literalmente tive que mostrar o QR Code que isto gera e por aí fora, e entrar na festa e por aí fora. Ou seja, há muitas utilidades para isto. Por exemplo, eu tenho aqui que foi de um projeto de pesquisa que nós fizemos na Arendau, em que toda a gente que respondia a um formulário, a um survey que nós queríamos fazer para a nossa pesquisa, recebiam o POAP, e portanto toda a gente que fez o survey recebeu este NFT também, que era sobre DAO Units, que é o resultado deste artigo que está aqui sobre DAO Units também. Tudo isto... Muito interessante, Paulo, muito interessante. Tudo isto é a maneira como o Web3 pode funcionar, e lá está, que hoje em dia ainda está muito bazaroca mesmo, em português de Portugal falando, mas que precisa de builders e criadores e de developers e designers e PMs e toda a gente e data scientists e toda a gente para fazer isto melhor, e AI engineers, porque quando começamos a pôr as capacidades da AI isto fica ainda mais maluco e mais complexo e mais imprevisível, e pessoal de ética para perceber se estamos a fazer as coisas certas ou não. E portanto, hoje em dia eu acho que o Web3 é a área onde mais inovação está a acontecer, da mais marada à mais útil, à mais desnecessária, à mais deslumbrante. É claro que isso é tudo uma confusão para muita gente, né? Para a maior parte das pessoas, e tem que se fazer sentido disto de alguma maneira, mas não há melhor maneira do que arregaçar as mangas, pôr as mãos na massa e experimentar, e às vezes queima-se um bocadinho, mas experimenta-se outra vez e vai-se aprendendo assim. Meus caros, concluímos mais um episódio de entrevistas, neste caso do Web3, com Paulo Fonseca. Paulo, muito obrigado pela tua disponibilidade, a oportunidade de aprendermos contigo sobre este mundo do design em Web3.
Para quem esteve a assistir, espero que tenham gostado e já sabem, esmaguem o botão de gosto, partilhem com os vossos amigos e subscrevam o canal. Obrigado por terem assistido e até ao próximo episódio. Fiquem bem. SK Soft. A transformação digital da sua empresa já não precisa de ser um problema. A SK Soft é uma empresa especializada em acompanhar a transformação digital das empresas e a melhorar os sistemas informáticos já existentes. Desenhando soluções inovadoras de acordo com as suas necessidades, a sua empresa ficará pronta para qualquer desafio nesta nova realidade. Aceda a www.sksoft.pt para construirmos uma solução informática à sua medida.